A escadinha. Uma stepzinha. Uma stepzinha. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que alegria ver essa casa cheia. Graças a Deus, né? Tanto tempo que a gente ficou parado, foi um mês, mas parece que para nós foi um ano. A gente sente muita falta. Então, sejam todos bem-vindos. Tem alguém pela primeira vez? Sejam bem-vindos. E a gente vai começar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Está aberto esse trabalho. A Mara vai fazer a palestra. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que eu já cumprimentei todos. Cada um que eu pude abraçar, tenham um abracei, sintam-se abraçados. É um orgulho, uma honra, uma satisfação fazer essa palestra primeira deste ano de 2025 na nossa casa. Quem diz aí, né? A casa não está cheia, mas quem disse que não? Quem disse que esses bancos estão vazios, né? Nós sabemos que cada um de nós, com certeza, trouxe os 4 cintos encarnados. E que bom, que honra, que maravilha poder trazê-los à casa espírita, o lugar onde eles vão escutar a explanação, eles vão escutar os ensinamentos, eles vão ser atendidos pelo mundo espiritual. Então é muito bom isso, é maravilhoso isso. Quando as casas espíritas se abrem, o mundo espiritual ele festeja, ele faz festa, porque é mais uma casa que vai ser atendida, os encarnados e desencarnados. E hoje eu trouxe um tema que eu mesma já fiz, eu acho que eu olhei lá a data cada vez que eu vou procurar uma palestra, né? Eu comecei em 2014, então nesses 11 anos que eu faço palestra, já falei várias vezes, eu acho que vários colegas também já escutei esse tema. E é um tema muito importante, que agora a gente acabou de fazer ele, executá-lo ele dentro da nossa casa, que é orai e vigiai. Nós oramos, e dentro da nossa oração agora do Pai Nosso, foi falada a frase, livrai-nos, né, das tentações e livrai-nos do mal. Então, o que é isso? Essa máxima, essas frases que durante todo o Evangelho, quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, quem tem a Bíblia, né, que o Evangelho é a Bíblia Sagrada, só que é a Bíblia do Espírito. Nós espíritas, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. E na Bíblia, várias frases de Jesus que nos chamam a atenção. E nós somos falhos, sim, todos nós. A única pessoa que esteve encarnada nesse mundo e desencarnou e não é falha, que não comete, é o nosso Mestre Jesus. E mesmo assim tem uma passagem lá na Bíblia que cai em tentação. Né? Quem for procurar isso vai achar uma parte. Então, no Evangelho de Mateus, deixa eu ver onde é que está, é Mateus, versículo 26, tem essa passagem bíblica que diz, que é citada, né, que Jesus diz, orai e vigiai para não entrar, ou tem algumas que diz, para não cair em tentação. Então, primeiro a gente vai ver o que quer dizer orai e vigiai. Orai a gente sabe, né, fazer nossas preces. Mas como nós estamos fazendo essas preces? Como estamos orando? Simplesmente como um Pai Nosso, assim, a gente falando, sem nem estar prestando atenção naquele Pai Nosso que está nos dando. Como está sendo, como é que é uma prece? Como Jesus quer que seja uma prece, uma oração que chegue até Ele, de uma grandeza, né? Como é esse horário? Ela não precisa ser uma prece decorada, ela não precisa ser uma prece lida de um livro. Ela é uma prece, claro, que a gente faz
toca o coração e que nós necessitamos naquele momento dela. E o vigiar? O que é vigiar? Né? Vigiar, precaução, cuidado, prevenção. E como nós estamos vigiando? Vigiando o que Jesus queria dizer? Orar e vigiar. Vigiar é cuidar do vizinho, cuidar da vida dos outros, cuidar das coisas que acontecem. Não, é vigiar para não cair em tentação. Quais são essas tentações? O que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, diariamente, as tentações da vida, os pensamentos. Então, o nosso pensamento nós temos que vigiar, porque todo comando, desde que nós acordamos, quem comanda o nosso dia é o nosso pensamento. E se nós pensamos de determinada maneira, é aquilo que nós vamos absorver. Se o nosso pensamento é todo voltado para o mal, é todo voltado para a raiva, para o ódio, para más tentações, né? Más inclinações, nós vamos estar acompanhados de irmãozinhos desencarnados que estão vibrando naquela mesma sintonia. Então, nós vamos, se a pessoa já está triste por alguma coisa, ela vai vibrar. E assim, ó, é muito claro isso, é muito certo isso. Não é só porque está vivo, isso é fato. Não é porque somos espíritas, porque estudamos a doutrina espírita, que a gente não cai nessas tentações. A gente cai, a gente baixa o nosso pensamento, a gente baixa a nossa energia e aparecem as doenças, aparecem as depressões, aparece a angústia, aquela saudade e tudo vai nos baixando a barca. Então, se nós, o que Jesus quis dizer? Orai. Podia ser o contrário. Eu hoje, durante o dia, e eu costumo fazer isso se eu tenho tempo, eu pego determinado assunto que eu vou falar e eu vou olhar palestras que são feitas nesse tema, para a gente ter inspiração, para poder falar um pouquinho mais, para aprender com os outros palestrantes. E eu escutei um palestrante dizer, e é verdade, deveria ser ao contrário: vigiai os pensamentos e orai. Tu vigiando o teu pensamento, tu não vai cair em tentação e tu vai orar para aquilo que aconteça. Então a ordem dos fatores, ela não importa, mas vamos tentar diariamente fazer isso. Então, eu trouxe algumas coisas para ler, né? Essa frase de Jesus tem subjacente uma sabedoria extraordinária. Já não representa um simples preceito moral religioso, mas passa com a doutrina espírita a ser entendida como lei. Então não é só um preceito, não é só uma frase que está na Bíblia. A doutrina espírita, ela usa essa frase como lei. E essa frase pode ser dita várias outras palestras, a gente pode usar muito bem essa frase. Ora e vigia. Quando a gente vai dar um passe em alguém, que a gente vê que a pessoa está angustiada, está entrando num processo, já passando por uma depressão, quando a pessoa já está com pensamento, né, de eu fui ofendido, eu soube qualquer coisa, eu estou naquela minha inclinação, eu estou vontade de explodir, vontade de agredir, o que a gente faz? A gente se recolhe, ora, vigia nossos pensamentos e vê se vale a pena a gente explodir, a gente soltar para fora, a gente se angustiar. Tem pessoas, e isso é normal do ser humano, por isso que nós estamos aqui passando de encarnações para encarnações. Nós estamos aqui para evoluir. Nós somos seres que nascemos ignorantes e vamos aprendendo durante a nossa encarnação, uma atrás da outra, a evoluir. Né? Então, nós somos falhos. Uma pessoa nos ofende. Ou a nossa primeira coisa é a gente partir para a ofensa também, ou a gente se recolher, ou a gente se deprimir, ou a gente chorar, ficar doente. O que seria a melhor coisa? A gente orar, pedir ajuda aos céus, aos mentores de luz, que cada não é a Mara, ao seu Paulo, a Jura, que estão aqui na Casa Espírita, que tem um mentor do lado, ajudando. Cada um de nós,
todos nós, todo ser encarnado tem um anjo da guarda, um protetor, um mentor, como quer chamar. Ele nasce junto com a gente. Ele afiança a nossa vida até a terra. Ele vem conosco para nos ajudar, nos auxiliar. Como ele faz isso? Dizendo para nós que nossa vida não faz. Não pode arrepender. Não. Ele nos ajuda com o pensamento. Se nós livrarmos o nosso pensamento dele, em Deus, e pedir ajuda, nós vamos, mas é verdade, se eu fizer assim, vai ser melhor para mim. Eu não vou sofrer tanto, eu não vou me angustiar, vai vir uma luz de repente, né? A gente recebe, e a gente fala assim, porque como a gente está já nessa casa há tanto tempo, e acontece conosco também, a gente ouve tantos relatos assim, eu estava na última, eu estava achando que não tinha mais solução, eu ia ser despejado, eu não tinha dinheiro para comer, eu não tinha dinheiro para dar o leite para os meus filhos, e daí eu comecei a orar, a rezar, daqui a pouco o telefone tocou, daqui a pouco bateram lá na porta de casa com uma cesta básica, daqui a pouco eu recebi uma ligação de uma amiga me dizendo boas palavras, dizendo assim, não desiste, anima, olha a pessoa que tu é, levanta a cabeça. E é isso que a gente faz. Se a gente cair naquela depressão, naquela angústia, a gente cada vez vai cair mais. Cada vez a gente vai ficar mais angustiado, cada vez a gente vai ficar mais deprimido, e as soluções para os nossos problemas não vão melhorar. Como a gente ouve quando é pequeno, engole o choro. O que adianta chorar? Não vai adiantar nada. Ai, eu tenho a criança fica ali, né? Ai, quero dizer, para que está chorando? Vai adiantar? A gente não faz isso? E porque a gente também tem que pensar assim, o que adianta eu me desesperar? Peguei um laudo médico, vou me desesperar porque dali apareceu que eu estou com um tumor, ali apareceu que a minha mãe está com uma doença grave. Primeira coisa nossa, e como eu disse, nós somos falhos ainda, é o desespero, é o pânico, né? Meu Deus do céu, e agora? Mas, quando a gente tem um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita, que a gente sabe que para Deus nada é impossível, as palavras, as frases, né? Para Deus nada é impossível, nada é por acaso, e Deus sabe o que faz, Ele não dá a cruz maior que a gente possa carregar. Quando a gente entende um pouquinho, aqui foi só 4 frases, a gente para, conecta com Deus, faz aquele chamado, como diz o seu Paulo, manda o Pai Nosso lá para cima, manda a oração lá para cima e pede os mentores de luz, Bezerra de Menezes, nosso querido Jesus, nos ajudar a passar por aquele problema. Mas ainda não passei, estou indo lá na casa espírita toda semana, eu faço passo, eu faço marca e meus problemas não se resolvem. Tu está fazendo os teus pedidos com fé? Tu está colocando toda a tua fé ali? Quando tu faz a marca com toda aquela fé, tu está respeitando tudo aquilo ali, todas, que quem faz a marca sabe que tem umas exigênciazinhas ali que a gente tem que cumprir. Quando tu faz o teu passe, tu está preocupado no teu passe que está recebendo, ou tu está preocupado com o vizinho do lado, ou tu está abrindo os olhos, ou tu está cansado, ou tu está com pressa de chegar em casa. Como tu estás fazendo os teus pedidos? Então a máxima do orar e vigiar é para a gente saber o que está fazendo. Orar, vigiar o nosso pensamento. Para compreender melhor esse efeito, nós temos o exemplo também dos Bhakti, que mais não faz do que sugestionar a nossa mente a um desejo enorme de consumir. O nosso inconsciente acarreta 1000 ideias inferiores que fazem parte do nosso patrimônio espiritual, que quando sugestionado por fatores externos, reflexos condicionados e psíquicos, com a ajuda de mentes afim, acionam e potenciam essa mesma ideia e tendência. Essas mesmas tendências que trazemos em nós, uma vez desperta, fazem acionar a nossa mente, impulsionando o desejo. E, consequentemente, voltamos a
vezes ser negativas. Não podemos esquecer também que pelo ato de pensar, perguntamos ideia, influenciamos e somos influenciados por mentes afins. Aqui tanto pode ser encarnados ou desencarnados que nos sugestionam a fim que nós possamos satisfazer os apetites. Então tem um trecho de palavras de Emmanuel. Emmanuel é o mentor do Chico Xavier, né? Mentor que ajudou o Chico a escrever inúmeros livros, quem não sabe. Então tem um livro do Emmanuel, o livro Fonte Viva, que ele nos diz sobre essa frase, orai e vigiai. Emmanuel fala assim: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade, assim como o iodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossa tendência, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Não te proponhas desse modo a atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-te de ti. Quando não as combates, dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, do qual precisa extrair as boas sementes. O que Emmanuel quis dizer? Nós viemos de uma encarnação, né, anterior a essa. Naquela encarnação, alguma coisa nós não conseguimos fazer como nós tínhamos prometido antes de encarnar. Então lá já ficou dívidas para trás. Nós podemos, a gente não sabe, mas podemos ter sido várias pessoas, e que bom que não sabemos. A gente veio sem saber da encarnação para a gente ter méritos nessa encarnação, vencer aquela dificuldade de vida anterior. Então, se eu numa outra encarnação, eu e a Emi, nós somos muito amigas dessa encarnação, graças a Deus, a minha irmãzinha. Mas lá na outra encarnação eu prejudiquei a Emi. Eu posso ter traído a Emi com o marido dela naquela encarnação, eu posso ter sido aquela amiga que puxou o tapete dela toda hora, eu fui horrível para a Emi. Posso ter sido irmã dela, ter brigado com ela, posso ter matado ela. Nessa encarnação nós viemos para nos encontrar num determinado tempo e saldar as nossas dívidas. De uma ajudar a outra, eu tenho que ajudar a Emi a crescer espiritualmente, eu tenho que ajudar a Emi a ser uma pessoa melhor. E eu venho aqui e não faço nada daquilo. Eu estou acumulando dívidas. Então, por que a gente vai... mas eu podia mesmo hoje chegar em casa e ligar para aquela minha irmã, para o meu pai, para aquela amiga que eu não falo mais, que eu fiquei chateada, que fiquei magoada. Eu podia, mas eu vou deixar. E tempo vai se resolver disso. Eu estou deixando de eu evoluir. Eu estou deixando de evoluir, não é a minha amiga. Se eu bater o pé e dizer, não, eu não vou fazer, eu não quero grande coisa, quem está perdendo sou eu, não é a outra pessoa. Porque eu me propus, antes de encarnar, ser uma pessoa melhor, vencer uma encarnação, progredir, passar de ano, como a gente costuma falar, né, que a nossa vida até a Terra é uma grande escola. Cada vida que passamos, nós avançamos uma série. Se eu não conseguir fazer aquilo que eu me propus, eu vou rodar e eu vou ter que repetir tudo de novo. Se eu fizer algo pior ainda do que eu fiz, eu não vou regredir um ano, porque ninguém volta, vai ser pior na encarnação seguinte, mas eu vou ter que passar por todas as dificuldades. Aí a pessoa diz, nossa, vou ter que voltar casado com fulano, me fez tanto mal, vou ter que reencontrar aquela pessoa. Vai, depende de mim não, depende de mim evoluir, depende de mim querer ser melhor. Então isso tudo é o vigiar o pensamento. Se eu conseguir vigiar meu pensamento, pode não ser hoje, semana que vem, vou ficar ali. Tem gente que às vezes diz assim, né, se eu falo quando der uma palestra, prometo que eu vou ficar lá todo dia pensando nos que vocês falaram. Que bom, que ótimo. É sinal que a gente conseguir trazer pelo menos uma frase que vai ficar na cabeça de cada um.
Eu costumo às vezes a falar, e tem outros colegas que fazem isso também, a gente fala uma história que marca, né? O poder da prece, o poder do orar, o poder de vigiar. Tem tantas hoje, tantas histórias que a gente conta aqui de o que é o pensamento, o que é o poder do pensamento. E às vezes aquela historinha, aquela frasezinha que fica lá na cabeça. E daí a gente lembra, acontece determinada coisa parecida, olha o que foi falado lá, eu não posso agir assim. Então isso é que a gente conseguiu a chegar um pouquinho aí em cada um de vocês e conseguir plantar uma sementinha. E com certeza todos que estão aqui hoje vieram por um motivo. Ou vieram agradecer, ou vieram pedir por um trabalho, por um amigo, por uma doença, por saúde, por uma mensagem que seja de alguém que já desencarnou. Nós estamos aqui por um motivo. Podíamos estar em casa, hoje não está tão quente, né? Hoje está bom. Nós podíamos estar na nossa casa, lá, esperando cruzar pela televisão. Mas não, a gente está aqui por um motivo. Ah, porque eu gosto de escutar palestra. Ah, porque eu gosto de tomar um passe. Absorva isso que vocês gostam. Ah, não, eu vim porque eu quero a cura de determinada doença. Porque eu quero, eu escutei de uma pessoa que está aqui hoje de novo. Semana passada ela disse, eu queria tanto receber essa mensagem e eu consegui. Isso foi quem foi que foi merecedor. Quem foi que foi o causador desse acontecimento? Foi nós, médiuns? Foi quem? A pessoa que está ali com fé, acreditando que uma hora ela vai receber uma mensagem, que conseguiu conexão com o mundo espiritual, e eles disseram, bom, essa pessoa está pronta para receber a mensagem do seu ente querido. Então isso é mérito nosso, depende de cada um de nós, nossos atos. Depende de cada um de nós, como é que nós vamos agir, o que vai acontecer para nós. É só a gente depositar a nossa fé nas nossas preces, é só a gente vigiar o nosso pensamento e acreditar que tudo aquilo que a gente quer, uma hora nós vamos conseguir. Não é na hora que a gente quer, é na hora que Deus quer. Ele sabe, né? Nada por acaso, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, se hoje não está sendo melhor para nós, é porque Deus não quer e porque não é o melhor para ser. Mas lá na frente, se eu continuar com a minha fé, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E é assim que a gente tem que pensar. É assim que a gente tem que vir para cá. Com essa fé de que a gente vai conseguir. Tem uma outra passagem aqui, Allan Kardec, codificador, né, do Espiritismo. Ele que escreveu o Evangelho, várias obras de Allan Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Gênesis. Então, no capítulo 28 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele esclarece assim: a causa do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam dessas tendências viciosas que temos, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para afastá-los será inútil se não lhes opusermos uma vontade enorme da prática do bem com absoluta renúncia ao mal. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços. E então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Então, Kardec está esclarecendo o que é o poder do pensamento. As coisas más estão acontecendo porque nós atraímos o mal. No momento que só uma vontade aqui diz, Kardec diz, uma vontade enorme na prática do bem, com absoluta renúncia do mal. Por isso que às vezes a gente vê falar de outras religiões, né, principalmente dos evangélicos, que eles são fanáticos. Mas, e também a gente ouve falar assim, outros falam muito assim, ó, a pessoa que tem vícios, tipo a droga, geralmente ela só consegue sair daquele vício, que é o pior de todos,
quando ele entra numa religião que nem os crentes evangélicos. Por quê? Porque na religião evangélica, os evangélicos, eles têm que renunciar tudo mesmo. Eles têm que abrir mão de tudo. Aquilo é tipo, não vou dizer um fanatismo, que cada um tem a sua crença. Às vezes nós vamos achar espíritas fanáticos, só fala aquilo, sabe? Mas a religião é aquela coisa, ó, a prática renuncia toda a prática do mal mesmo. E consegue afastar, né, aquele que é o vício. O que é o vício? Do cigarro, da bebida, da má alimentação, da preguiça. Isso são vícios. O que é esse vício? A gente vai deixando as outras coisas. Mas é bom tomar uma cervejinha de vez em quando. Aí aquele de vez em quando já vai passando. Por quê? Porque aonde, pode acreditar, isso eu escutei. Eu estou na casa, acho que há 12 anos. Eu escutei lá atrás o São Paulo falar uma vez numa aula que principalmente nos bares, aonde tem cerveja, música, ali com um encarnado bebendo, pode contar que na volta dele tem uns 6 sugando aquele álcool, aquele cigarro que está ali correndo, né? E ali, qual é o lugar mais propício para ter briga, para ter desavença, não é? Nesses lugares assim, tem bebida, a gente ainda diz, só podia ter bebida no meio. Porque a gente atrai aqueles irmãos que estão loucos para ver a gente beber, para vir ali, ó, sugar. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. A gente estando no mal, no pensamento mal, agindo nas más tendências, nos vícios, a gente vai atrair esses irmãozinhos para a nossa mão. Depende de quem afastar eles, nosso pensamento do bem. Como podemos verificar, as tendências inferiores que fazem parte do nosso patrimônio evolutivo manifestam-se naturalmente. Então, por que devemos orar? A oração é um ato através do qual nos colocamos em sintonia, permutando energia com as esferas mais altas, com entidades do bem, sublimando sentimentos. Através da prece, conforme explica também Allan Kardec, no capítulo 27 do Evangelho, item 7, quem tiver lá, quem depois quiser escutar de novo a palestra, pegar o item lá, então é capítulo 27, item 7, Kardec diz: o que Deus lhe concederá sem pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. E que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, da maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo. Segundo a máxima, outra frase maravilhosa de Jesus: ajuda-te que o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Ou seja, se eu ficar de braço cruzado, pedindo, esperando que Deus me ajude, né, Deus não vai me ajudar. Então, o que eu vou dizer? Ajuda-te que o céu te ajudará. Eu também tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Lá no comecinho, orar e vigiar. Ora, vigia os teus pensamentos, que o céu te ajudará. Muito obrigada. Amém? Estar com vocês mais uma vez. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Quando a gente fica muito prestativo numa palestra, como a gente aprende? A gente aprende mesmo. Porque a gente volta e meia em casa, quando tem um horário disponível, a gente está lendo o Evangelho. E a gente, cada vez que a gente olha a mesma lição que a gente já leu, a gente nota que tem coisas que a gente está entendendo diferente. E é assim nós sentimos essa palestra amada. Vejam bem, ela explicou para nós, orar e vigiar. Mas quantos assuntos ela trouxe Deus? Quantos assuntos?
quando ela saía um pouquinho do assunto, né, ela achava um jeito de incluir ele de novo no horário diário. Então é muito rico, quer dizer, riqueza espiritual. É uma questão que a gente vai explanar e nossos caminhos, nossos horizontes se abrem, fica mais dinâmico. A coisa funciona muito mais agradável, porque, você vê, como ela falou, se tem um bar, tem várias pessoas bebendo, ao chegar no bar, todo mundo chega alegre. Isso é salutar, vamos lá. Todo mundo chega alegre, chega tomando, chega bebendo. Aí um pouquinho, chega outro, já não se dá como um bar. Começa a incitar até que eu quebra alguma coisa no outro. E assim, todas as questões, não é porque ela diz que eu disse, mas é assim que acontece. São lugares que são terríveis para a gente. Nós que somos espíritas, nós sabemos, nós podemos ir num bar, convidar um bar, vamos lá. Mas para chegar ali, você tem que fazer isso aí rápido, não se contaminar. E eu fiquei pensando em várias coisas ali, para me poder explanar aqui. Mas é que a Mara deu um nó na gente, que ela ia pro lado, ela estava vendo a gente e voltava para casa não. Ela lá estava vendo. Então não deixou outra coisa de falar, né? A não ser recordar. Então é uma maneira salutar que todos nós temos de vir a casa espírita, ouvir por meia hora o Evangelho no lar. Aliás, não seria o Evangelho no lar, mas deveria ser o Evangelho no nosso lar. Que no nosso lar nós temos meia hora de Evangelho toda segunda-feira de manhã. Então isso já faz muito tempo. Eu já li o Evangelho não sei quantas vezes. Mas cada vez ele se apresenta com uma versão diferente. Isso é salutar. Então eu convido a todos a fazer o Evangelho no lar, nas suas casas, criar um dia especial, pode ser qualquer hora, desde que quem vai participar do Evangelho esteja naquele momento, não pode ligar a televisão, não pode fazer nada. É 10 a 15 minutos de Evangelho. Tu faz uma prece, tu abre o Evangelho e marca ali. Lê aqui e risca onde tu leu. Na próxima, para não cair no mesmo assunto, vai riscando. E no final, vocês vão riscar todo o Evangelho e vão descobrir que já fizeram todo o Evangelho no lar. Então isso é algo agradável, por quê? Porque ao fazer o Evangelho, nós estamos chamando todas as equipes de socorro do espaço. Quando nós orar por alguém, parece que a gente é assim, eu estou só eu e minha esposa. Aí a gente ora ali um rosário de gente que a gente pede. Parece que ninguém vai receber, mas a gente está muito enganado. Porque aí tem vários irmãozinhos que são chefes de equipes, e quando a gente fala, fulano está em tal lugar, fulano vai estar lá fazendo o que quiser. Mas chega os espíritos lá e faz todo o serviço que tem que fazer. Quanta gente nós tiramos no suicídio, caramba. Quanta gente ligava para nós assim, estava pensando em vocês, eu estava pensando em suicídio. Mas quantas vezes? É que isso fica ruim de a gente falar para vocês, né? O que acontece com a gente. Mas às vezes, conforme a circunstância, tem que falar, para todo mundo ter a percepção de que representa aquilo. Parece que não é nada. Se vocês fossem no nosso grupo de lá, a gente coloca ali, às 11 horas nós vamos fazer prece, radiação para fulano. Parece que nada significante. Tem gente que nem ora, nem para, não ora, mas não tem problema. Se um estiver orando, aquele um aciona todo o mecanismo de defesa. Então isso que é importante para nós. Isso que é... Gabriel, você quer falar? Quer falar? Quer falar? Aqui. Como é teu nome? Porque ele está cantando o rosto. Tá, então é, ele fica com a avó. Fica com a avó lá. Liga, amor. Agora fica com vergonha. Não, é assim que a gente descobre quem vai ser espírito e quem não vai. Tá, então vai lá, fala com a avó. Então a gente
a gente dar essas oportunidades assim, para que cada criança desenvolva seu potencial. Tinha um menino aqui que eu via aqui na casa, ele é excepcional, ele não é normal, meio normal como nós estamos pensando. Então ele chegava aqui e a avó dele, que cuida dele, dizia que o dia inteiro ele era ruim em casa, sempre tinha uma coisa que chamava atenção. Mas claro que quando a criança é direto para nós às vezes não temos paciência com a criança, porque a criança é especial, ela tem que ser tratada diferente. E parece que a avó e o avô não entendiam assim. Então ele chegava aqui, ela pedia para mim, fala com ele, que ele vai te obedecer. Eu falava com ele, ele ficava 2, 3 dias em casa, bem, foi almoçar tudo de novo. Ela dizia, vou contar para São Paulo. Não vou para São Paulo. Então começava a ter aquela expressão de mim, né, psicológica. E agora eles não vieram mais, é uma pena, né? Uma pena. Mas é preciso da nossa irmã Mara, você dá uma notícia para nós, né, Mara? Sim, também. Mas tudo bem. Vamos então agradecer a Deus por tudo que nós temos recebido. Querido e amado Deus, bondoso Jesus, querido Bezerra de Menezes, espírito de auto-entregador espiritual, que já está em nosso meio, com as suas equipes de socorro, tem muito mais espíritos desencarnados aqui na nossa casa do que encarnados. E eles estão alegres, felizes, contemplativos, estão loucos para nos deixar mensagens, mas nós não estamos com as folhas em concentração para recebermos a mensagem. Mas nós queremos dizer a esses espíritos que permaneçam conosco, que venham trazer para seus familiares a grande notícia de que a morte não existe. Existe apenas um até logo, até breve. E em breve nós vamos nos reencontrar novamente, porque quem ama jamais esquece. Quem tem saudade jamais esquece. Quem tem alegria no seu coração jamais esquece. Então, com esse Deus maravilhoso, nós estamos saudando todos os desencarnados que estão conosco nessa sessão espiritual. Que eles sejam alegres, sejam felizes, tenham abundância em celebrar os seus entes queridos. Desde aquelas crianças mais pequenas que nos encarnaram há pouco tempo, eles estão conosco, eles estão felizes, eles querem dizer a seus pais o quanto eles estão alegres, felizes, contemplativos, e estão iluminados por conseguir passar a grande prova da sua vida. Eles, aqueles pequenos, não foi permitido uma vida adulta, porque já eram espíritos luminares, que já estavam na vida espiritual servindo os outros com muito afinco. Mas vieram resgatar alguma coisa, ou trazer alguma missão nobre para nós. Vieram nos acordar de alguma maneira do nosso sonho. E nós estamos então acordados, felizes e alegres, porque nós descobrimos a doutrina dos Espíritos, que irá ser a nossa companheira pelo resto da nossa vida. E assim, nós vamos, pensando em todos os familiares que já partiram, dizer o nosso agradecimento a eles, por tudo que eles nos demonstraram em vida e por toda a falta que eles fazem. Mas que Deus, sabedor da verdade espiritual de cada um, e cada um já foi chamado devido à sua missão. Se não é importante você estar aqui, você vai estar lá. E assim é a nossa vida. Agora nós vamos orar para todos nós que estamos presentes aqui na casa. Que cada um de nós possa se sentir muito elevado nessa noite. Essa noite que não está tão quente quanto as demais que ultimamente faziam para nós. Mas que nós estamos com uma temperatura agradável. Nós estamos contentes, felizes, com
contemplativos porque Deus está nos demonstrando o caminho certo. As lições que temos aprendido são de tamanha grandeza. E tudo que nós temos que fazer é nos abraçar. Porque nós somos todos irmãos. E como irmãos, nós vamos viver a vida espiritual logo, logo. Mas até o dia que Deus nos chamar, nós temos a nossa missão aqui na Terra. Exercer a boa vizinhança com todos. De orar por todos. De agradecer a Deus pela vida. E assim, nós encerramos essa primeira parte do sábado desta noite, agradecendo a Deus, a Jesus, a doutora Bezerra, pela oportunidade que nos deu. Que assim seja, graças a Deus.